Você sabia que o excesso de cálcio na dieta de galinhas, frangos e pintinhos pode levar a diversos problemas de saúde, afetando principalmente as aves jovens em crescimento? E aí, pessoal? Aqui é a Cida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. E aqui eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos com super dicas para criadores aqui no canal. Agora eu vou te mostrar os possíveis problemas em pintinhos, frangos e aves adultas. Em pintinhos e em aves em crescimento, é possível que aconteça danos renais. Os rins precisam trabalhar mais para excretar o excesso de cálcio na forma de ácido úrico. Isso pode levar à formação de cristais que bloqueiam os túbulos renais, causando danos renais, que é a nefrose, e potencialmente levando a ave à morte. Esses danos podem não ser imediatamente aparentes e podem se manifestar meses depois, especialmente quando as aves começam a botar ovos ou enfrentam outros fatores estressantes. Raquitismo. Pode parecer estranho, mas o excesso de cálcio pode interferir na absorção de fósforo, levando à deficiência de fósforo. Como o fósforo é crucial para o desenvolvimento dos ossos, isso pode resultar em raquitismo, que são os ossos moles e elásticos, e essa é a mesma condição observada na deficiência de cálcio. Redução do crescimento e da eficiência alimentar. O excesso de cálcio pode impactar negativamente a absorção de outros minerais essenciais, como o fósforo, o ferro, o magnésio, manganês e zinco. Esses minerais são vitais para o crescimento e a saúde geral. Isso pode levar à redução das taxas de crescimento e à baixa conversão alimentar. Aumento da mortalidade. Em casos graves, especialmente com a ingestão de muito cálcio, o excesso de cálcio pode levar ao aumento da mortalidade em aves jovens. E o excesso de cálcio em galinhas poedeiras? Bem, embora as galinhas poedeiras necessitem de mais cálcio para a formação da casca do ovo, a ingestão excessiva ainda pode causar problemas, como, por exemplo, anormalidades na casca do ovo. Em vez de melhorar a qualidade da casca, o excesso de cálcio pode levar a ovos com espinhas ou com depósitos ásperos de cálcio nas extremidades. Em alguns casos, pode até contribuir para ovos com casca mole ou sem casca, devido a um desequilíbrio na relação cálcio-fósforo. Redução do consumo de ração e produção de ovos. O excesso de cálcio pode, às vezes, diminuir o apetite da galinha, levando à redução da ingestão de ração e, consequentemente, a menor produção de ovos. Deficiência de fósforo. Semelhante às aves jovens, a excreção excessiva de cálcio pode levar à deficiência de fósforo em galinhas poedeiras. Hipercalcemia e danos aos órgãos. Em casos de sobrecarga extrema de cálcio, pode ocorrer hipercalcemia, níveis anormalmente altos de cálcio no sangue, o que pode causar danos ao coração e outros órgãos, além de calcificação do rins, o que nós normalmente conhecemos como gota. Isso também acontece em galinha. Depósitos de cálcio na casca do ovo. Este é um sinal visível de ingestão ligeiramente excessiva de cálcio. Idade da ave. Aves jovens em crescimento são muito mais suscetíveis aos efeitos negativos do excesso de cálcio do que galinhas poedeiras adultas. A ração para galinhas poedeiras, rica em cálcio, nunca deve ser fornecida a pintinhos ou aves que não estejam em postura. Necessidades individuais. As necessidades de cálcio das galinhas podem variar de acordo com a sua taxa de postura, idade e saúde geral.
Fornecer fontes suplementares de cálcio, como cascas de ostras à vontade, permite que as galinhas regulem sua ingestão de acordo com suas necessidades individuais. Embora o cálcio seja vital para a saúde e a produção de ovos das galinhas, especialmente das galinhas poedeiras, o excesso de cálcio, principalmente em aves jovens, pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo danos renais, desequilíbrios minerais e até mesmo a morte. Manter uma dieta balanceada e adequada à idade e ao estado de postura da ave é essencial. Para garantir a saúde e o bom desenvolvimento de suas aves, a quantidade de cálcio necessária varia de acordo com a fase de vida. Por exemplo, pintinhos de 0 a 6 semanas, na ração inicial deles, geralmente contém níveis adequados de cálcio para esta fase de rápido crescimento. Não é recomendado adicionar suplementação de cálcio extra, pois pode ser prejudicial. Na fase de crescimento, após 6 semanas, a necessidade de cálcio aumenta ligeiramente. Uma ração de crescimento balanceada deve suprir essa demanda. Alguns criadores oferecem pequenas quantidades de areia grossa ou calcário moído para auxiliar na digestão, mas o foco principal deve ser a ração. A dosagem de farinha de cálcio recomendada, 0,5 grama por ave por dia. Já para os frangos, durante a fase de crescimento até o abate, eles precisam de cálcio para o desenvolvimento ósseo. A ração de crescimento ou engorda é formulada para atender a essas necessidades. A suplementação geralmente não é necessária se a ração for de boa qualidade. A dosagem de farinha de cálcio recomendada nessa fase é de 1 grama por ave por dia. Já nas galinhas poedeiras, elas que têm uma alta demanda de cálcio para a formação da casca do ovo, ela precisa de uma ingestão diária de 3 a 4 gramas de cálcio por dia, dependendo do tamanho do ovo e da taxa de postura. A ração específica para a poedeira geralmente contém uma alta porcentagem de cálcio, em torno de 3,5% a 4,5%. É comum oferecer fontes extras de cálcio, como calcário moído, ou a farinha de ostra, ou ainda cascas de ovos trituradas. É bom colocar em comedouros separados para que as galinhas possam consumir de acordo com sua necessidade. A casca de ostra, quando moída em partículas maiores, pode ser mais eficaz, pois permanece no sistema digestivo por mais tempo, liberando cálcio gradualmente durante a noite, que é quando a casca do ovo está sendo formada. A dosagem de farinha de cálcio recomendada é de 3 gramas por ave por dia. A suplementação de cálcio deve ser feita com cuidado. O excesso de cálcio pode ser tão prejudicial quanto a sua deficiência, afetando a absorção de outros nutrientes e a saúde renal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.